Meus amados, estamos numa jornada espiritual. Estamos caminhando rumo aos céus. Nessa caminhada rumo aos céus, enfrentaremos dificuldades. Vira para o seu irmão assim: enfrentaremos dificuldades. Fala assim: lutas nos esperam. Fala assim: luta nos espera. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. Então tu imagina, ele disse que teríamos aflições, mas ele falou assim: tem bom ânimo. Por que falar bom ânimo no meio das aflições? E eu tenho aprendido que ânimo é o agente ativador do nosso ser. Uma pessoa, ela não precisa das circunstâncias para estar bem animada ou mal-humorada. Nós precisamos de Jesus. Isso, Ele pode fazer a diferença. E no meio deste ano, onde estamos ministrando sobre viver o sobrenatural, nós enfrentaremos batalhas espirituais no campo natural, aqui, em vida. Só que se tivermos o Senhor à nossa frente, guiando os nossos passos, enfrentaremos as batalhas. Mas enquanto enfrentamos elas, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Vai ter batalha. Fala para o teu irmão: vai ter batalha. Fala assim: mas muitas vitórias te aguardam em nome de Jesus. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor? Oh, aleluia! Tem batalha, irmão, tem luta, mas tem vitória também. E nós vamos hoje compartilhar uma palavra que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nesse descortinar das revelações de Deus. Atos 3 é algo extraordinário. Eu falei domingo passado sobre a primeira multiplicação de pães e peixes, um milagre realizado pelas mãos de Jesus, algo extraordinário. Melhor, semana passada nós falamos sobre a multiplicação, a pesca maravilhosa, perdão. A semana passada falamos sobre a pesca maravilhosa, a multiplicação de peixe foi hoje. A pesca maravilhosa foi Jesus realizando um milagre para atrair os discípulos a si. Repita comigo: para atrair os discípulos. Fala assim: Jesus realiza o milagre da pesca. Os discípulos pescam a partir de uma palavra de autoridade de Jesus, uma pescaria que nunca fizeram outrora, numa hora imprópria, mas eram as condições ideais para Deus realizar o milagre. Falamos hoje, pela manhã, sim, sobre a multiplicação de pães e peixes. Um milagre extraordinário, a primeira multiplicação. Uma multiplicação que fez com que as pessoas reconhecessem algo extraordinário no ar, algo sobrenatural. Como pode? 5 pães e 2 peixes alimentaram uma multidão de aproximadamente 20.000 pessoas. Era algo impossível no campo natural, mas para Deus, nosso Deus é o Deus de milagre, amém? Ele é o Deus do sobrenatural. Só que agora, Atos 3, Jesus fisicamente já não está mais. Esses 2 discípulos que eu falei, eles estavam lá na pesca, estavam pescando quando Jesus os chamou. Pedro, André, Tiago, João estavam lá na pescaria e eles têm uma experiência com Deus magnífica. Pedro e João também estavam ali na multiplicação de pães e peixes e tiveram uma experiência maravilhosa com Deus. Jesus estava com eles e eles aprenderam com o mestre. Só que agora Jesus já não estava fisicamente com eles, mas os valores de Jesus estavam em Pedro e estavam em João. Versículo 1 do capítulo 3 de Atos. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estavam sendo levados à porta do templo, chamada Formosa,
um aleijado de nascença, que era ali colocado todos os dias, repita comigo, todos os dias, para pedir esmola aos quais entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudando-o a levantar-se, imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e admirados com o que tinha acontecido. Feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus. É a tua palavra, Deus. Ela não precisa de nenhum subterfúgio humano. Ela é poderosa, meu Deus, por si só. Mas, Senhor, diz a tua palavra que nenhuma palavra que sai da sua boca volta vazia. Antes, ela cumpre aquilo pela qual foi designada. Cumpra o seu propósito nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria que você viesse comigo e tentasse entender um pouco o contexto disso. Os discípulos eram homens comuns, dotados de fraquezas, de habilidades humanas, de conhecimento comum. Eles não eram nenhuma autoridade no campo da teologia. Eles não eram nenhuma autoridade no ambiente da lei. Eram pessoas comuns, vivendo desafios comuns, lutas comuns. E Jesus os chamou para uma viagem sobrenatural. Jesus chama Pedro, Tiago, João, Natanael, Bartolomeu, todos os apóstolos, para viver num discipulado intenso, por um período. E esse período durou cerca de 3 anos e meio. Só que 3 anos e meio passa muito rápido quando você está vivendo com intensidade alguma coisa. E esses discípulos estavam vivendo numa intensidade frenética, porque havia curas por todos os lados, milagres extraordinários. A Bíblia fala que se fosse escrito todos os milagres que Jesus realizou, não caberia em 1000 livros. Para ter uma ideia da dimensão, da grandiosidade desse discipulado que os discípulos tiveram, foi algo magnífico. Porém, os 3 anos e meio terminaram. Agora, toda vez que você termina um curso, você precisa ser diplomado, colação de grau. Você precisa ser reconhecido publicamente que você se esforçou por um período. E os discípulos haviam, de alguma forma, passado no teste. Mas eles, antes de receberem a colação de grau, eles precisavam aguardar em Jerusalém até que fosse revestido de poder. Lucas 24:49 diz que Jesus dá uma ordem: não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Eles obedecem à voz de Jesus e 120 permaneceram juntos até que o Espírito Santo veio sobre ele. Atos capítulo 2. Em Atos 2, o Espírito veio e aqueles homens comuns, aqueles homens que enfrentavam desafios como eu e você, eles agora são dotados de um poder sobrenatural. Era tão extraordinário que foi visto no cenáculo que línguas como de fogo vinham sobre eles. E cada um falava conforme uma língua diferente, conforme o Espírito Santo lhes concediam. Eles não entendiam. Porque para aqueles que estavam dentro do cenáculo era algo extraordinário. Quem estava lá de fora era algo então magnífico. Porque eles ouviam falar na sua própria linguagem, na sua própria língua.
Mas aqueles homens não eram doutores, não eram sabidos no conhecimento das línguas. Mas como podiam falar na sua língua? Pois é, 14 povos diferentes, 14 línguas foram ouvidas entre eles. Um poder sobrenatural. Pedro prega a palavra, e na pregação de Pedro muitas almas se convertem. Há uma conversão, então algo poderoso estava acontecendo ali. Lucas capítulo 20, ou melhor, a Lucas escreve em Atos capítulo 2, no último versículo, que todos os dias o Senhor acrescentava o número daquele que havia de ser salvo. Por quê? Porque estavam experimentando algo formidável, sobrenatural, algo magnífico, e o povo estava animado. Mas eles, apesar de estarem animados, continuavam orando a Deus. Eles estavam felizes e continuavam orando a Deus. E havia um costume de orar durante 3 períodos distintos: às 6 da manhã, melhor, às 9 da manhã, à meio-dia e às 3 da tarde. Num desses períodos de oração, acontece este milagre sobrenatural. Porque os discípulos estavam indo ao templo para orar. Coloca aqui Atos capítulo 3, versículo 1. Eles estavam subindo ao templo para orar. Eles estavam subindo aquele lugar para interceder, para passar um tempo com Deus. E eu quero fazer uma pergunta para você: quanto tempo você tem gastado orando com Deus? Quanto tempo você passa em intimidade com o Senhor? Tem pessoas que não passam tempo de qualidade com o Senhor porque a vida é muito corrida, tem muita bênção. Mas tem contrapartida, tem gente que está vivendo numa desgraça terrível. Mas ao invés de passar um tempo de qualidade com Deus, está passando um tempo demais no Facebook. Está muito interessado no que está acontecendo na vida de outras pessoas. E pouco interessado na sua própria vida, porque o investimento em si próprio é pequeno, é pouco demais. Os discípulos, estavam vivendo no auge. Poder, conversão, manifestação da glória. Mesmo assim, eles continuavam orando. E eles iam ao templo para orar. O tempo que passamos em oração diz muito a nosso respeito. Ele diz muito de quem de fato somos. E os discípulos aproveitavam cada momento para orar. Olha o que vai dizer o versículo de número 2. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença. Dá uma paradinha aqui. Ele estava sendo levado ao templo alguém que nunca andara outrora. Tem muitas pessoas que já andou um dia. Eles já viveram a arte do andar. Aprenderam engatinhando, dando os primeiros passos, cambaleando, até se firmar sobre os seus pés. Mas o tempo passa e ele perde a capacidade de andar. Nós temos na Bíblia um homem chamado Mefibosete, que era um homem, um jovem, uma criança, que andava perfeitamente bem, mas uma mulher carregando em seus braços deixa-o cair, e ele então fica aleijado de ambos os pés. Mas nesse caso, este homem nunca outrora andava. E o texto vai dizer que ele era levado todos os dias ao templo para pedir esmola. Ele era levado diariamente. Isso era o seu estilo de vida. Ele já estava aquilatado assim, acostumado a ser carregado. Todos os dias estava aquele homem ali no pátio do templo sem folga. O texto diz que é todos os dias, então ele estava até os sábados. Talvez sábado seria um dia bom, porque o templo ficava lotado de pessoas. Outro ponto interessante: a porta do templo era um lugar estrategicamente escolhido. Muita gente ia ao templo para orar, porque a cultura judaica, ela se movia em torno da adoração a Deus. E as pessoas indo ao templo, eles estavam mais sensíveis, com o coração mais aberto a estender as mãos. Então aquele homem estava acostumado a pedir e também a receber, 1 ou 2 moedas. As pessoas que ali passaram, havia ali uma troca, né? As pessoas que subiam ao templo talvez se sentiam mais santa ou melhores
né? Porque estavam dando uma esmola para alguém, ou abençoando alguém. Mas a grande X da questão é que o coxo estava acostumado a estar à porta do templo. Repita comigo, a porta do templo. A porta do templo era um lugar rentável. A porta do templo. Eu queria que vocês pensassem isso. Esse coxo estava sempre à porta do templo. Versículo 3. Daqui a pouco nós vamos voltar nesse assunto. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu uma esmola. Na versão Almeida Revista Corrigida, vendo Pedro e João que ele vinha ao templo para orar, então ele pediu uma esmola. Ele estava acostumado, a sua motivação era o dinheiro. Muitas pessoas ajudavam ele com dinheiro. E quando ele recebia o dinheiro, era como recebesse um atestado para se manter pobre, para se manter mendigo, para continuar aleijado, para continuar como pedinte. A esmola o mantinha na mesma condição. Qual é a condição dele? Coxo. A esmola o mantinha aleijado. E aquele homem estava ali por muito tempo, e por muito tempo aquele homem continuava na mesma situação, o seu estado quo. Ele era coxo. O lugar onde ele estava era o lugar certo, a porta do templo, mas a motivação daquele coxo não era adequada. Ele estava ali movido por dinheiro, e dinheiro é efêmero, dinheiro passa. As notas envelhecem, as moedas perdem valor. E aí vai uma coisa importante para nós: cuidado com a sua motivação. A sua motivação foi errada, você vai continuar como coxo, na mesma situação, pedindo e nada acontecendo. Pedro então, versículo 4. Pedro e João olhando bem para ele então, Pedro disse: olha para nós. Repita comigo, olha para nós. Por que olha para nós? Porque por certo aquele homem estava nessa posição, olhando para baixo, porque ele se sentia inferiorizado. Era comum, era o seu estado, inferior, pobre, coxo, dependente, carente, necessitado, desprezado. Era essa a situação dele. Ele não se via à altura de estender as mãos e olhar no olho, até porque ele nem podia, porque ele era coxo. Para ter uma ideia, ele estava à porta do templo, mas nunca entraram no templo. Por quê? Porque não era proibido, não era permitido um coxo entrar no templo. Nenhuma pessoa com defeito físico poderia adentrar o templo. E aquele homem estava no lugar estratégico, mas ali sentindo inferiorizado. E agora Pedro dá uma ordem para aquele homem: olha para nós. Ou seja, para de olhar para o chão e olhe para cima. Pedro estava desafiando aquele coxo a uma postura: para de olhar para baixo e olha para cima. Deus, antes de mudar a nossa história, Ele vai colocar pessoas do nosso lado, que vai nos fazer olhar para cima, vai nos fazer mudar de nível. Tem pessoas que não saem do nível raso, porque estão trazendo para si iguais. Só tem iguais com ele. Ele não vai olhar para cima, porque ele não se permite estar perto de pessoas que o promova, que invista nele. Todo homem precisa ter 3 níveis de pessoa do seu lado, cercado de 3 níveis de pessoas. Pessoas que precisam ser promovidas. É pessoas que você vai levantar elas. Pessoas iguais a você, que conversem na mesma linguagem, tendo as mesmas debilidades e qualidades que você. Mas você precisa de alguém, um mentor, alguém que esteja acima de você, alguém que lhe pastoreie, alguém que cuide de você, alguém que segura pela sua mão, alguém que pega você e te coloca de pé. Aleluia. Nós precisamos desse tipo de pessoa. Mas para isso nós somos pessoas que têm a coragem de dizer: para de olhar para baixo e comece a olhar para cima. Seja melhor, cante melhor, pregue melhor, fale melhor, ministre melhor, estude mais. Pessoas que nos promovam. Pedro estava dando a oportunidade desse homem mudar de nível.
Deus também nos chama nessa noite a ter o mesmo comportamento deste homem coxo. Começa a olhar para cima. Vira para o seu irmão, me ajuda a pregar e fala assim: olhe para cima. Quando ele fala olha para mim, ele está falando assim: muda de postura e olhe para cima. O salmista diz que o nosso socorro vem do que fez os céus e a terra. Tem muita gente olhando para os vales, preocupado com o que está acontecendo nos vales. Deus te colocou acima dos vales. Você está entendendo isso, irmãos? A Bíblia fala que Deus nos colocou assentado nas regiões celestiais. Quem está assentado nas regiões celestiais, ele está assentado acima dos vales. Ele está sentado olhando para baixo. Os seus problemas estão embaixo. Vire para mim em nome de Jesus, fala assim: os meus problemas, aponta para baixo assim, estão embaixo. Oh, aleluia. Mas a minha vitória está em cima. A tua vitória está no Senhor. Isso vale uma salva de palmas ao Senhor Jesus? A sua vitória está nele. O seu milagre está nele. O teu sobrenatural está nele. Tem muita gente preso olhando para as circunstâncias. Versículo 5, olha que interessante. O homem olhou para eles com atenção, porque esperava receber de Pedro alguma coisa. Ele estava tão debilitado, tão aquilatado aquela situação, que ele esperava ganhar dinheiro. Que triste esse quadro, não é verdade? Versículo 6. Disse Pedro: não tenho prata nem tenho ouro. Gente, que decepção. Ele olha para cima na esperança de receber alguma coisa, e a primeira palavra é: não tenho o que você quer. Vira para o seu irmão e fala assim: não tenho o que você quer. Eu não tenho ouro nem tenho prata. Pedro e João não tinham o que o coxo queria. O coxo queria dinheiro. O coxo queria recursos. E Pedro e João não tinham recursos. Quantas vezes entramos na casa de Deus assim, precisando de dinheiro? Somos igual o coxo, né? Às vezes até carregado. Outras pessoas nos trouxeram. Estou jogando letra não, tá, irmão? Isso aqui é a Bíblia. Porque o coxo, diz no versículo 2, que todos os dias alguém levava ele para a porta do templo. E às vezes a gente entra na casa de Deus assim, quebradinho, igual arroz de terceira. Sabe? Sofrendo. Ô vida, ô dia, ô noite, ô prova, ô luta. Sabe? Prova para todos os lados. E aí precisamos entender que Pedro e João vai dizer algo interessante para ele. Não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aquele homem não recebeu o que queria, aquele homem recebeu aquilo que precisava. Nem sempre Deus vai nos dar aquilo que queremos, mas quando Ele nos abençoar, Ele vai dar aquilo que precisamos, e o que precisamos vai mudar a nossa história para sempre. Uma esmola manteria aquele homem como escravo das suas circunstâncias. Uma esmola manteria ele na situação de mendigo, de coxo, mas uma cura mudaria a história daquele homem. Versículo de número 7. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Oh, que coisa boa, teve firmeza. Firmeza para quê? Pergunta para o seu irmão: para que firmeza? Ah, tá muito fraquinho esse negócio. Para que firmeza? Para que você quer ser curado? Por que você quer uma bênção? Por que você quer que teu marido se converta? Por que você quer que sua esposa venha para a casa do Senhor? Para que você precisa de uma porta aberta? Para que você precisa da tua cura? Para quê? Para quê? Para que uma bênção? Para que firmar os pés? Olha o versículo de número 8. E de um salto pôs-se em pé, começou a andar, e depois entrou com ele no templo, no pátio do templo, diz o texto, andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Fala assim: eu agora estou curado. Ah, está muito fraco. Vamos lá, eu agora estou curado.
Mas se não preciso ser mais mendigo. Sabe o que significa isso? Não faz mais sentido continuar pedindo. Oh, aleluia! Não faz mais sentido sentado à porta do templo, porque agora eu sou curado, eu posso entrar no templo. Antes eu era carregado, agora eu posso vir com os meus pés. Oh, aleluia! Sobrenatural vai acontecer em nossas vidas. Você pode injetar glória aí, diga glória a Deus, diga aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Pastor, porque ele entrou no templo? Primeiro, havia uma curiosidade. Segundo, havia uma gratidão tão grande naquele homem. Havia gratidão, irmãos. Inicialmente, a gratidão era por Pedro e João. O que vocês vão fazer? Não, vamos adorar, vamos continuar nosso trajeto. Vocês estavam vindo para a igreja para quê? Para orar, então eu vou orar com você. Ô testemunho abençoado esse, hein? Está na igreja para quê? Eu vou para adorar a Deus, então eu vou adorar a Deus contigo. Eu vou estar lá. Quem é Deus? Olha, Deus é poderoso e Ele mudou a minha história, então eu vou lá adorar a Deus. Eles foram motivados pelo testemunho. Esse homem, ele era marginalizado, sem condições de adorar a Deus. Um homem que vivia sempre à margem, porque a doença o estava impedindo. E às vezes estamos assim, espiritualmente, mendigando, espiritualmente à margem, espiritualmente sendo carregado por alguém, porque não temos condições de orar, não temos força para orar. Levantar para clamar a Deus, como? Você mal consegue vir à igreja, só vem porque o irmão liga. Você só vem porque alguém chamou, alguém foi lá buscar você, alguém puxou você pela orelha, alguém trouxe você de alguma forma, você foi carregado. Então é natural isso. Como orar quando você está assim? Só que agora aquele homem havia sido curado. Aquele homem, ele havia experimentado algo sobrenatural. Eu falei no início que aquele homem era colocado ali e ele era coxo desde nascença. Nunca andara. Ele nunca engatinhou. Ele nunca deu aqueles primeiros passos cambaleando. Diz a Bíblia que quando ele foi curado, o milagre foi tão extraordinário que ele se colocou de pé no salto. Outra, ele se colocou de pé no salto e começou a andar. Opa, nunca andou outrora. Isso é sobrenatural, gente. Ele não tinha andado em momento algum. Ele agora, ele começa a andar. Segundo, depois, ele entra no templo, só andando não. Ele entra no templo andando, saltando e louvando a Deus. Oh, aleluia. Deus estava mudando por completo a história daquele homem. As pessoas ficaram maravilhadas. Elas ficaram impactadas por tamanho milagre. Afinal, ele não era coxo, ele não era deficiente, ele não vinha todo dia, estava sempre no mesmo lugar. Como ele agora entra no templo? Mas eu quero dizer para você algo. Infelizmente tem muita gente que depois de andar, depois de começar a dar seus primeiros passos, porque era coxo, e agora não é mais. Estava na prova, agora não está mais. Estava na luta, agora não tem mais luta. Depois de serem curados, parece que perdem o amor. Oh, Jesus. Eles perderam a alegria de estar na casa de Deus. Eles perderam a paixão, o amor por Deus. Receberam o milagre que queriam, mas perderam o prazer da presença de Deus. Eles oraram tanto tempo para ter um casamento, e aí Deus abençoou com um casamento. Agora eles saem da casa de Deus. Eles param de vir à igreja. Quantas pessoas andavam de patinete? Patinete não, andava de bicicleta. Vamos falar que é aquela bicicleta ruim. Mas eles queriam tanto uma moto, sonhavam tanto ter uma moto. Então, sabe, receberam o milagre. Sabe o que a moto fez? A moto não fez nada, mas revelou algo. O coração deles não estava no Senhor.
param de vir à igreja por causa de uma moto. Interrompe o fluxo. Quantas pessoas pediram tanto a Deus uma casa? E aí a casa chegou e agora eles não vêm mais à igreja. Se distraíram com a casa. Quantos jovens você conhece que sonhava, era homem e mulher de Deus, no altar cantavam e encantavam até entrar na faculdade? A tão sonhada faculdade, a facu. O sonho era ser um calouro. Primeiro tempo, cheio de projetos, mas ao invés deles glorificar a Deus na faculdade, eles se desviaram. O coração deles saíram da presença do Senhor. Aquilo que deveria servir de motivação. Ele era coxo. Ele não podia, gente. Ser curado dessa deficiência era algo sobrenatural. Receber algo sobrenatural. Quantas pessoas gostariam de ser batizadas com o Espírito Santo que você conhece? Talvez fale assim, pastor, eu não conheço não, sou eu mesmo, eu preciso, eu quero muito ser batizado com o Espírito Santo. Meu sonho é falar em novas línguas. Pois é um sonho, é um desejo. Mas você sabia que muita gente está cheirando pó e falava em línguas na igreja? Sabia que tem muita gente vendendo pó, carregando uma arma na cintura, ostentando, apesar de um dia ter falado em línguas estranhas? Parece que eles receberam a bênção e perderam o prazer da casa de Deus. Gente, se todas as pessoas que foram batizadas nessa igreja estivessem aqui, irmãos, isso aqui teria abarrotada. Só que eles foram batizados e perderam a paixão, o desejo de estar na casa de Deus. Eu não posso vir à casa de Deus só quando eu estou coxo. O que é isso, pastor? É alguém que só vem à igreja quando está precisando de alguma coisa. Está precisando de uma cesta básica, eu vou à igreja. Está precisando de 1 quilo de arroz, eu vou à igreja. Está doente, precisando de um remédio, então eu vou à igreja. Agora eu estou curado, agora eu vou curtir. Vou me divertir. Agora eu tenho salário. Não preciso mais da igreja. Irmãos, você pode vir à igreja como um coxo para receber milagre. Eu não estou aqui fazendo menção de que você não deve, como um coxo, vir à igreja. Pelo contrário, aqui é lugar de milagre. Fala comigo assim, aqui é lugar de milagre. Eu posso vir como coxo para receber milagre. Mas pastor, e depois que eu receber milagre? Eu posso vir à casa do Senhor como um agente de milagre. Porque tem pessoas que estão coxos à porta da igreja, precisando, sabe de quê? De um agente de milagre. Eu tenho aprendido que para Deus realizar o sobrenatural, 3 coisas são importantes: uma necessidade, fé e alguém corajoso o suficiente para ser usado por Deus. Necessidade, irmão, é só olharmos ao nosso entorno. Vira para o seu irmão e pergunta: você tem fé? Porque o terceiro é corajoso para ser usado por Deus. Os discípulos, antes do Espírito Santo descer sobre eles, eram medrosos, tímidos. Depois que o Espírito Santo vem, ousados, corajosos, intrépidos, cheios de coragem. Que coisa, que mudança radical. Ou seja, se eu fui curado, agora eu não vou à igreja para receber, eu agora vou para oferecer. Mas enquanto eu vou à casa do Senhor, eu não posso vir apenas para dar para alguém, eu tenho que me abastecer também. Pedro e João estavam indo ao templo para orar. Eles não foram para curar o coxo, eles foram para adorar a Deus. O coxo veio e eles, revestidos do Espírito, levanta e anda. E o coxo agora continua o processo. Eles entram no templo andando, saltando, louvando a Deus. Irmãos, que coisa maravilhosa, que transformação poderosa. Você, Pedro e João, antes foram alvo do milagre de Deus. Agora eles são agentes do milagre de Deus. Deus está fazendo isso com a gente aqui nessa noite. Você já foi um dia alvo do milagre de Deus. Você está vivo por um milagre.
Você está de pé por um milagre. O diabo planejou derrubar você há muito tempo, destruir a tua vida, aniquilar você. Ele armou o projeto, armou o laço, tentou de todas as formas. Sabe, ele já te deu esmola para te manter prisioneiro na sua situação. Ele já fez de tudo, mas um dia Jesus veio, arrebentou as correntes, segurou a tua mão, te colocou de pé, e agora você está curado e pronto para adorar a Deus. Aleluia! Mas agora temos que vir ao templo, adorar a Deus, mais atento. Senhor, se aparecer um coxo hoje, esse coxo vai andar no nome de Jesus. Só coxo, pastor? Não, tem muitos cegos pelo caminho. Tem muitos cegos à beira do caminho. Tem muitos cegos como havia em Jericó. E tem muitos cegos clamando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, irmãos, continua na terra. Quem crê nisso, diga amém. Assim, Jesus continua na terra. E Ele age através de você. Ele disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. No meu nome vocês vão curar enfermo. No meu nome vocês vão expulsar demônios. Vocês vão pisar serpentes e escorpiões no meu nome. Por quê? Porque eu vou estar com vocês todos os dias. Você não fará nada sozinho. Deus estará com você todos os dias. O ano é o ano do sobrenatural. Nós vamos orar a Deus e nós vamos ver, em nome de Jesus, coxos andando. Nós vamos ver. Quem crê nisso, diga amém. Nós vamos ver cego enxergando. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Nós vamos ver paralítico andar. Nós vamos ver milagres acontecendo, salvação acontecendo, porque isso são milagres sobrenaturais. Curas acontecendo, são coisas sobrenaturais. Nós veremos. Então, a partir de hoje, tenhamos em mente que você não pode apenas levar esmola. Quero finalizar com isso. Vira para o seu irmão e fala assim: não leve apenas esmola. Fala assim: leve a cura também. Oh, aleluia. Só esmola não, leve cura também, irmãos. Tem pessoas que precisam ser curadas. Tem pessoas precisando de um milagre. Oh, aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode dizer aleluia também, em nome de Jesus. Coloca o versículo 9 para mim, por gentileza. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, versículo 10, reconheceram que ele era o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram, mas está muito fraco. Todos ficaram e admirados com o que tinha acontecido. Perplexos e admirados. Perplexidade e admiração tomou conta do povo. Por quê? Porque não era ele o coxo. Sabe o que vão dizer quando o milagre chegar na tua vida? Quando você for alvo do milagre ou agente do milagre? Peraí, mas não era ele? Você não estava enferma? Você não estava se separando? Você não estava desempregado? Você não era coxo? Você não ia lá sempre com a mãozinha estendida para receber alguma coisa? Você, não é você... Aí você vai poder contar, só eu mesmo. Jesus fez isso, irmãos. É Jesus que fez isso. Transfere imediatamente a glória. Foi Jesus que fez isso. Foi Jesus. Sabe qual foi o testemunho de Pedro? Olha, varões, por que vocês estão olhando para nós admirados, como se nós fizéssemos alguma coisa? Quem fez isso foi Jesus, aquele que vocês mesmos crucificaram. E é por ele, por esse Jesus, que esse homem que antes era coxo, agora está aí andando, saltando e louvando a Deus. Aleluia. Deus te chamou para ser um agente de milagre. Deus chamou você para impactar as pessoas. Deus te chamou para impactar o mundo. Deus te chamou para ser um instrumento do sobrenatural na terra. Você pode glorificar a Deus bem alto em nome de Jesus? Então põe-se em pé e adore ao Senhor com as suas palmas. Exalte ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus.